sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o A você, meu irmão, minha irmã, muita paz e alegria no seu coração. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aí nesse nosso final de semana, 27º domingo do tempo comum, é isso? Estamos aí lutando, né, nessa batalha desse final de ano, segundo semestre. Hoje um dia maravilhoso, né? Olha, esse domingo nós estamos aí bem marcados para definir os rumos do nosso Brasil. Que você tenha assim muita força, muita alegria, muita sabedoria divina para fazer uma boa votação, tá bem? Estamos aí, ó. Nosso Brasil vai ser definido a partir do nosso voto. Isso é muito importante. Que o Senhor Jesus derrame muita bênção sobre todos aqueles que vão votar, para que seja feita muito, mas muito mesmo, a vontade divina, não é verdade? Seja bem-vindo você, minha irmã, minha irmã, e que possamos fazer também uma reflexão da palavra de Deus, né? Bem, para a honra e glória de Deus. No final de semana, nós estamos falando do Evangelho, da liturgia dominical, né? É o dia do Senhor, domingo, né? Mas é um dia que também, esse dia, nós celebramos, no dia 2 de outubro, a festa do nosso anjo da guarda. É isso? Então, só para lembrar dos nossos anjos da guarda, Jesus fala, né? Deixai vir minhas criancinhas, porque os seus anjos do céu glorificam o nome de Deus. Os santos da igreja também falam em relação aos anjos da guarda e que nós possamos aí rezar, pedir a graça do anjo da guarda na nossa vida, na nossa caminhada, tá bom? É uma necessidade muito grande esse nosso relacionamento com o anjo. E muitas vezes a gente não conversa com o anjo, a gente não agradece, a gente não pede né, a sua atuação nas nossas necessidades. E é importante a gente, sabe, voltar os nossos olhares para os nossos anjos da guarda e pedir que eles estejam conosco, tá bom? Vamos fazer isso, tá bem? Mas vamos rezar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. A você que está com a gente, muita alegria e paz. Pois bem, a liturgia desse final de semana, na primeira leitura, nós vemos a carta de Abacuque, tá bem? Abacuque, grande profeta. E ele está assim meio triste, muito atribulado, sabe, no coração, pelas injustiças da vida e do mundo. Senhor, até quando chamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidade quando tu mesmo vê essas maldades? Destruições, prepotência estão à minha frente, reina a discussão, surge a discórdia. Bacuque está angustiado. Aí o Senhor respondeu: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tendes um desfecho e não falhará. Sem demorar, espera, pois ela virá, com certeza não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo, este viverá pela fé. O justo viverá pela fé. É o nosso caminho, né? Vamos lutar pela fé em Jesus, pela fé em Deus, saber que o Senhor governa todo o universo e que Ele governa também o nosso país. Na segunda carta a Timóteo,
ele fala, caríssimo, São Paulo falando para Timóteo, exorta a revivar o dom da chama do amor de Deus que recebeste por imposição das minhas mãos. Deus não vos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. É essa palavra de Paulo para Timóteo, porque o Espírito Santo habita em isso para nós é fundamental. O Espírito Santo habita em nós também, que recebemos esse Espírito pela graça de Deus no batismo. Então vamos firme, caminhando na fé, não é verdade? Temos que caminhar na fé. Pois bem, vamos lá. O evangelho desse final de semana, Lucas 17, tá bem? De 5 a 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram a Jesus: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha na terra, ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa, senta à mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Está aí a palavra de Deus também para nós hoje, nesse final de semana, né? São Paulo, São Abacuque fala que nós temos que viver pela fé, o justo vive pela fé. São Paulo fala para Timóteo: olha, não fique para baixo, fique para cima. Você recebeu um espírito de fortaleza, de amor, de sobriedade. O Espírito Santo está em você, firme na fé. E agora, quando nós olhamos para o Evangelho, Jesus e os apóstolos falam para Jesus assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Eles pedem para Jesus aumentar a fé. Jesus fala: olha, se vocês tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, vocês iam dizer para essa amoreira: atira-te no mar, e ela ia fazer isso. Pois bem. Aí a gente pensa, né? Moxa vida, que fé que nós temos, né? Por isso que a gente tem que rezar sempre: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Porque a fé é um dom de Deus. A gente precisa pedir a Ele que aumente a nossa fé. Entende? Nos colocar diante dEle. Aumenta a nossa fé. Que nós tenhamos fé em Ti, Senhor. Agora, a fé nos leva a servir a Deus. A fé nos leva a perceber que a maior força que nós temos e a maior alegria do coração é estar a serviço de Deus, é fazer aquilo que Deus gostaria que fizéssemos. A fé nos leva a abraçar as coisas divinas e fazer as coisas de Deus. É pela fé. É a fé que nos leva a servir. Por isso que Jesus conta essa parábola aí, né? O empregado, ao voltar do campo, o seu senhor fala para ele: senta aqui à mesa, vamos jantar? Vai lá, prepara para minha comida, singe, serve. Depois que eu comer, beber, papapá, e for dormir, prepara minha cama, vou dormir. Aí você faz o que você tem que fazer. Você entende? Porque a fé nos leva à disponibilidade total para Deus, a servir a Deus acima de todas as coisas, a nos colocar a serviço do Senhor.
E não vamos fazer isso porque nós somos empregados de Deus, não, porque temos que ganhar alguma coisa, não, porque Deus vai derramar bênção sobre nós, não. Nós fazemos isso porque nós acreditamos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. E tudo que Ele dá para nós é muito mais do que o que nós damos a Ele. Por isso que no final das contas do Evangelho, Jesus fala assim: e assim vós também, vós também, quando tiverdes feito tudo que vos mandaram fazer, vocês vão dizer: nós somos servos inúteis. Presta bem atenção, não é Jesus que está dizendo que o servo é inútil, é o servo que depois de fazer tudo que foi mandado, isto é, que é a nossa missão no mundo de evangelizar, de levar o amor, a caridade, etc. Depois de tudo que fizermos, nós vamos falar assim: nós somos servos inúteis, porque não fizemos mais do que obrigação. Porque tudo que o Senhor nos dá é tanta coisa, tanta bênção, tanta graça, que o que nós damos a Deus é tão pouco. Nós vamos dizer: somos servos inúteis. Por mais que façamos, por mais cansado que estamos, olha os mártires da igreja. Você acha que os mártires da igreja pensaram: não, eu trabalhei, lutei, papapá, estou me dando a minha vida para Jesus? E eles olhavam para isso e falavam: não, eu não faço mais que obrigação, porque o que Deus me dá é muito maior. Isso aconteceu até com alguns mártires, né? Você tem que obedecer o rei, você tem que servir o rei, você tem que adorar o rei. Mas como que eu vou fazer isso? O que o Senhor me dá é muito. Ele me dá a graça, a salvação, ele derrama a bênção. Como que eu vou negligenciar a minha vida diante de Deus para obedecer um homem? De forma alguma. Somos servos inúteis, entende? Não fizemos mais que a nossa obrigação. Isso é importante na nossa vida, porque muitas vezes nós queremos que Deus abençoe a gente, que Deus derrama graça, que Deus cura isso, cura aquilo, que Deus faz, né? Parece que Deus está a nosso serviço. Não, 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 não. Ele já dá tudo para nós que nós precisamos. Nós precisamos olhar e falar: não, realmente, tudo que eu fizer para o Senhor, tudo que o Senhor mandou eu fazer, tudo que eu fizer, eu ainda não estou fazendo mais que a minha obrigação, porque eu sou um servo inútil. Pessoa que se considera inútil diante da grandeza e da majestade de Deus. Não é Deus que humilha a pessoa. Presta bem atenção. Tá vendo? Nós, olhando pela grandeza, a majestade, o amor de Deus, a grandeza da beleza de Deus, nós falamos: tudo que nós fizermos, não fizemos mais que obrigação. Somos servos inúteis. Pensa nisso. Pensa nisso. Porque é assim que é. E nós precisamos mergulhar nessa graça de Deus, sabe? Porque realmente nós somos servos inúteis. E clamar sempre: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu preciso ter uma fé mais forte, mais consistente, porque pela fé eu me entrego mais a Ti para te servir melhor. Eu preciso disso, Senhor. Amém? Meu irmão, minha irmã, que tenha um bom fim de semana, uma bênção de Deus, uma santa semana, e que a graça de Deus tenha sido derramada sobre todo o povo brasileiro para eleger aqueles que serão os nossos representantes. Não é isso? Para fazer dessa nação uma nação verdadeiramente, sabe, obediente a Deus, cujo Deus seja o nosso Senhor. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com Maria, venha o teu reino. Que o Senhor derrame muita graça, muita luz em nosso coração.
Para a glória dele, o Senhor. Emitir nota fiscal com agilidade e segurança é com o Bling. Emita os 3